Olá, muito boa noite! Mais uma sexta-feira abençoada, maravilhosa. E realmente hoje eu estou aqui, para fazer aquela live especial, como eu sempre falo, uma live de intimidade e transparência conjugal. Esse é um momento especial onde eu vou compartilhar com você. Olá, Gisele, você já está entrando aí, seja bem-vinda. Todas as sextas-feiras eu juntamente com a minha esposa, nós temos feito uma live aqui de intimidade e transparência conjugal, onde nós trazemos duas passagens bíblicas, onde demonstra a intimidade dos personagens da Bíblia, juntamente com Jesus e Deus. Semana passada, infelizmente, não foi possível fazer aquela live, mas hoje eu estou aqui. Novamente a minha esposa não está, porque ela está numa imersão sobre a área que ela atua, mas eu estou aqui hoje dedicado esses 50 minutos, uma hora, para partilhar com você duas passagens muito lindas que fala sobre a intimidade que Deus tinha com Davi e a intimidade que Jesus tinha com Tomé. São duas passagens maravilhosas que refletem muito sobre a nossa vida cristã. E de antemão já quero te dar as boas-vindas. Você que está chegando agora, você que vai assistir essa live depois, fique até o final. Eu sempre falo, o melhor está no final, porque eu compartilho 3 dicas de como você melhorar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. E isso faz toda a diferença. Então, enquanto eu vou aqui colocando o título da nossa live, eu gostaria que você carinhosamente convidasse aquelas pessoas que você mais ama. Seu esposo, seus filhos, sua mãe, sua tia. Envia essa live para ela poder assistir. Envia, mas de antemão, chame o seu esposo, a sua esposa para estar presente nesse momento, para a gente poder partilhar esse momento de intimidade e transparência conjugal. Então, já vou aqui começar a nossa live. Vou colocar aqui, você que está chegando agora, Nádia, seja bem-vinda a essa live. Já vai compartilhando com as pessoas que você ama, o seu esposo, as suas filhas, a sua mãe. Traga todo mundo. Hoje é uma sexta-feira mais do que abençoada, porque nós estamos aqui em igreja compartilhando a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, enquanto você já vai compartilhando essa live, eu vou colocar aqui o título da nossa live, que é Intimidade e Transparência Conjugal. É a nossa 8ª live. Nós estamos aí numa turnê de lives que a gente fala sobre a intimidade e transparência conjugal. A gente traz também um pouquinho a intimidade, do casal. Hoje eu não vou estar falando especificamente sobre essa intimidade, mas vou estar aqui trazendo essa intimidade das passagens bíblicas, Então, como eu falei para você, fique até o final nessa live, porque o melhor está no final, porque eu compartilho realmente essas 3 dicas de como você melhorar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador, com Jesus Cristo. Então, vamos lá para a primeira passagem que eu quero trazer, onde tem uma passagem bíblica, de um personagem que demonstra muita intimidade com o Criador. Essa passagem está lá em João, capítulo 20, versículo do 27 ao 28. Só que eu vou ler por completo aqui a partir do 19, porque para a gente poder contextualizar aqui essa passagem, Então vamos lá. Presta bem atenção nessa passagem, porque ela tem uns códigos maravilhosos aqui. Então, venha comigo. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês."
Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gemeu, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Que passagem mais linda! Aqui nós temos uma passagem dessa intimidade que Jesus tinha com os discípulos, né? Mas nessa passagem também demonstra muito uma incredulidade de um dos discípulos, né? Eu não tenho dúvida que você já deve ter ouvido aquele ditado, né? De São Tomé: só acredito vendo, né? Eu não tenho dúvida que eu também, e você também deve ter aprendido sobre esse dizer, né? E é muito interessante porque muitas vezes na nossa vida a gente só acredita vendo. Muitas vezes nós somos como aquele Tomé que não acreditava, né? Essa é uma passagem bíblica que descreve um momento crucial e significativo após a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só. Depois disse a Tomé: coloque o seu dedo. Muitas vezes, nós, diante de situações, a gente só acredita se realmente a gente presenciar visualmente. E aí eu fico imaginando, né? Os 12 discípulos estavam ali andando com Jesus. E muitas vezes eles não acreditavam que realmente Jesus Cristo era o Messias, né? Que era o Filho de Deus. Está aqui uma prova viva de que realmente o Tomé, no primeiro momento, ele não acreditou. E aí Jesus fala, né? Coloque aqui o seu dedo, né? Diante de todos ali, ele foi o que mais foi incrédulo, né? Mas Jesus não ficou bravo com ele, mas Jesus queria que ele acreditasse, assim como os outros acreditaram também, né? E aí, muitas vezes, diante de situações assim, nós temos que pedir o Espírito Santo para aumentar ainda mais a nossa fé, né? Sobre os milagres, sobre aquilo que... Olá, pastor Ednei, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, muitas vezes, diante de situações, nós somos incrédulos também. Aqui nessa passagem de Tomé, fica muito claro o quanto ele foi incrédulo, né, diante daquelas situações. Então, depois que ele tocou nas feridas de Jesus, tocou ali realmente, né, na marca dos pregos, que tocou o lado de Jesus, como a Bíblia fala, ele passou a acreditar. Mas aí foi onde Jesus falou: não seja incrédulo, né? Creia que realmente, né, eu fui morto e fui ressuscitado, né? E diante dessas situações nós podemos observar que Jesus fala o seguinte: feliz aqueles que acreditam sem ver, porque
no caso de Tomé, ele só acreditou porque ele viu, né? E olha só, essa passagem se concentra apenas em Tomé, um dos discípulos de Jesus, que ficou conhecido como Tomé, o incrédulo, né? Devido à sua relutância em acreditar na sua ressurreição de Jesus, até que visse com seus próprios olhos. Olá, Olivar, seja bem-vindo. Que ele visse com os próprios olhos e tocasse nas feridas de Cristo. Quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, ele dirigiu-se especificamente a Tomé. É interessante que ele já tinha reunido com os outros 11 e Tomé não estava ali naquele momento. E depois que Jesus foi, os 11 chegou a comentar com Tomé que tinha visto o Senhor. E foi aí onde ele deu aquela cartada de incredulidade. Eu só acredito vendo, se eu colocar o meu dedo, né? Mas aí, como tudo já estava planejado, eu acredito na mente de Jesus, ele pensou o seguinte: em algum outro momento eu vou estar reunido com os 12 e aí ali eu vou fazer uma demonstração para Tomé que realmente eu sou o Messias, né? Que eu morri e ressuscitei. É muito interessante. E assim, muitas vezes nós diante da vida, nós somos incrédulos também, né? Em algumas situações, ou na grande maioria delas, nós somos esse Tomé. E aí eu pergunto para você, você tem sido Tomé? Você realmente, de verdade, acredita que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que o Espírito Santo dele está dentro de nós? Porque aqui na Bíblia fala que Ele soprou nos discípulos e falou que o Espírito estaria ali dentro deles, né? Olha que coisa mais linda. E diante dessas situações da vida, nós temos que realmente acreditar de verdade. Mas não se preocupa que muitas vezes nós somos um pouco descrentes sobre situações assim como um Tomé. Mas nós temos que pedir sabedoria divina para que nós possamos avançar nessa fé viva, que o Espírito Santo está realmente dentro de nós. E olha para você ver, quando Jesus apareceu novamente nesse segundo momento com os 12, após a ressurreição, ele dirigiu a Tomé e convidou para ele colocar o dedo, né, nas marcas da crucificação e em suas mãos ao seu lado, convidando-o a tocar e ver por si mesmo que ele estava realmente vivo e não era um fantasma, né? Olha que interessante. A reação de Tomé em uma das declarações mais poderosas de fé registrada na Bíblia foi quando ele exclamou, né? Meu Senhor e meu Deus. Esta é uma afirmação de sua fé total e reconhecimento da divindade de Jesus. Tomé passou do ceticismo a uma confiança inabalável em Jesus como Senhor e Deus. Esta passagem nos ensina que a fé não deve ser cega, mas que Deus entende nossas dúvidas, nossos questionamentos. Então Deus entende, assim como Deus entendeu essa incredulidade de Tomé, Ele entende os nossos momentos de incredulidade. Ele está disposto a nos mostrar a sua realidade, a sua presença de maneira pessoal, assim como ele fez com Tomé, né? No entanto, também destaca a importância de responder com fé quando encontrarmos evidência da obra de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, eu não tenho dúvida que na sua vida e na minha vida já aconteceu muitas demonstrações de fé, de livramento, de milagres. Isso é Deus operando, é Jesus Cristo operando na nossa vida. De repente você já foi livre de um acidente ou de situações que realmente sua vida estava em risco. Isso é demonstração que Jesus está operando na nossa vida. Só de você estar aqui hoje me ouvindo, só de você que daqui a algum tempo vai estar assistindo essa live, que se você não está aqui assistindo nesse momento, você vai assistir essa live gravada. Se você tiver acesso a essas palavras aqui que está saindo da minha boca, isso já é um milagre. Isso é uma demonstração da existência do Criador,
da existência da ressurreição de Jesus. Isso é muito forte, isso é muito lindo, né? Eu sei que muitas vezes, diante das dificuldades, diante dessa correria do dia a dia, nos pegamos a meio que distante um pouco, mas é importante a gente nos render diante da palavra de Deus. E essa forma de render é simplesmente abrir mão de muitas vezes das coisas do mundo, da correria, da nossa correria do dia a dia, né? Daquele ativismo, né? Aquela enxurrada de atividade o tempo todo diante desse mundo da internet, da tecnologia. É importante a gente fazer pausas da nossa vida para a gente poder refletir sobre a nossa vida espiritual. Esse momento que eu estou aqui com você é um momento que nós estamos sendo igreja. Eu tenho aprendido muito sobre essa parte de ser igreja. Não é só você estar dentro de uma instituição, de você estar dentro de um templo, não necessariamente. Aqui, você e eu, nós estamos sendo igreja. Porque na palavra fala que onde tiver 2 ou mais em nome de Jesus, ali Ele está presente. Mesmo que eu estou aqui online com você, mas você está aqui comigo. O Espírito Santo está aqui conduzindo cada palavra do que eu estou falando. Então nós estamos sendo igreja, né? Você que vai assistir depois, essa live é para você, é para sua esposa, é para sua família. E eu espero que o Espírito Santo esteja aí com você. E eu não tenho dúvida disso, que Ele está com você. Eu não espero que Ele esteja, Ele está aí com você, assim como Ele está aqui comigo, né? Conduzindo essa live. Então, em resumo, essa passagem de João 20, 27 e 28 destaca a importância da fé. Resposta de Tomé à prova tangível da ressurreição de Jesus e a aceitação da divindade de Cristo. Isso nos lembra que, embora possamos ter dúvida em nossa jornada espiritual, Deus está disposto a nos ajudar a superá-las, levando-nos a uma fé profunda e um reconhecimento de sua divindade. Que coisa mais linda! Olha só, fique até o final dessa live, não saia. Você que está entrando nessa live agora, você que vai entrar depois, você que vai assistir depois, assista até o final, porque no final eu vou compartilhar 3 dicas de como você melhorar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Então, olha só que interessante, nessa passagem de João 20, 27 e 28, fica muito claro sobre a incredulidade de Tomé. Mas você imagina aquelas passagens bíblicas de demonstração de fé que tem lá em Hebreus 11, né? Eu gosto de Hebreus 11 porque ali realmente tem uma demonstração de fé. É aquele momento que, mesmo sem ver os personagens da Bíblia, que eu vou citar alguns aqui, demonstrava a sua fé perante a palavra de Deus. Olha só. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Olha que coisa linda. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, Enoque foi levado embora para que não experimentasse a morte. Pela fé. Pela fé também, ao ser avisado divinamente sobre coisas que ainda não via, Noé levou a sério e construiu uma arca para salvar sua família. Por essa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Que maravilha essas palavras de Deus! Pela fé também, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para uma terra que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde. Isso é uma demonstração de fé, né?
Pela fé também, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Pela fé, que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. Muito lindo, né, gente? Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, e justamente ele que havia recebido as promessas, ofereceu seu único filho, do qual foi dito: seja bem-vindo, Letícia. Seja bem-vindo, Wendel. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, também em respeito de coisas futuras. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi concebido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito. Que coisa linda, né? Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei, permaneceu firme. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios tentaram fazer o mesmo e se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os espiões israelitas. Então você percebe aqui que tem várias demonstrações de fé aqui na Bíblia, né? E hoje, você que está chegando agora, você que está aí entrando na live agora, todas as sextas-feiras, eu juntamente com a minha esposa, né? Hoje em caráter especial, ela está numa imersão da área de onde ela trabalha, e eu estou aqui conduzindo essa live. A gente traz 2 passagens bíblicas que demonstram intimidade de algum personagem bíblico com Jesus ou com o Criador. No caso de hoje, nós estamos trazendo aqui, para você que está entrando agora, nós estamos trazendo a passagem de João 20, 27 e 28, que é uma passagem onde Tomé foi o incrédulo, né, que não acreditou que Jesus tinha sido ressuscitado. E ele queria colocar o dedo na mão de Jesus para ver realmente se ele era o Messias e colocar o dedo ao lado dele, né? E teve um momento que ele conseguiu fazer isso, porque no primeiro momento que Jesus reuniu com os 12, Tomé não estava. E aí os 12 chegou a comentar que tinha visto o Senhor. Aí depois de uma semana, Jesus novamente reuniu os 12, aí sim, não tinha só 11, tinha 12. E aí, como Jesus já sabia dos pensamentos, né, de Tomé, ele chamou Tomé e falou: olha, coloca aqui o seu dedo na minha mão para você realmente ver que eu sou o Messias, né? Então, Tomé foi o incrédulo, mas aí quando ele realmente percebeu que realmente Jesus ele ressuscitou e ele era realmente o Messias, ele pronunciou essas palavras aqui: meu Senhor e meu Deus. E nisso ele colocou ali uma demonstração de fé. Aquele que era o incrédulo passou a acreditar sinceramente do que tinha acontecido, mas precisou ver. Então Jesus ainda falou: você acreditou porque viu, felizes aqueles que não vê e acredita. E assim é a nossa vida. E eu vou perguntar para você: você verdadeiramente acredita que Jesus Cristo é o Salvador, que ele morreu, ressuscitou no 3º dia e colocou o Espírito Santo dele em nós? Você verdadeiramente acredita? Se de repente você não acreditar, não se sinta mal com isso. Continue na sua caminhada, continue em contato com a palavra divina, que mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai revelar isso no seu coração. É só uma questão de tempo, mas você precisa persistir, você precisa continuar. Você precisa buscar essa intimidade com o Criador. Muito bom, né? E olha,
Esse final de semana passado eu vivi uma experiência muito interessante. Todas as segundas-feiras, né, lá no consultório da minha esposa, a gente, às 19 horas, nós reunimos algumas pessoas e nós fazemos um momento de estudo da palavra, né? E você está convidado, né? De repente você vai lá nos comentários dessa live, quando eu deixar salvo, e você fala assim, eu quero participar desse evento de segunda-feira. Eu te passo o endereço. E aconteceu algo muito especial nessa segunda-feira. Eu tive a oportunidade de... Tinha nesse momento que teve esse encontro de segunda-feira, tinha uma família lá que eram 3 gerações. Tinha a avó, a filha e os filhos e os netos, né? E teve um momento que eu estava conversando com a filha e eu realmente perguntei para ela se ela sabia encontrar as passagens bíblicas assim, na Bíblia, tipo o capítulo, o versículo, e ela olhou para mim e falou assim, não, eu não sei como procurar. E aí eu tive uma oportunidade maravilhosa de ensinar para ela como encontrar os capítulos e os versículos. Ela tem por volta de uns 34, 35 anos. E aí eu pensei comigo, olha, eu fui aprender a encontrar as passagens bíblicas com 42 anos. A minha esposa me ensinou. Eu não sabia encontrar o versículo e o capítulo na Bíblia, né? E eu me senti muito honrado de ter a oportunidade de ensinar para aquela jovem de 35, 37 anos. E na hora que eu estava ensinando para ela como encontrar as passagens bíblicas, a mãe dela chegou, que era a avó, né? Aí eu perguntei também, você sabe encontrar as passagens bíblicas? Ela falou assim, não, eu também não sei. Aí eu falei, nossa, olha para você aí que interessante. E aí eu aproveitei que os netos estavam ali e eu já acabei ensinando todo mundo como encontrar as passagens bíblicas. Isso é muito importante. E aí eu pergunto para você, você sabe encontrar as passagens bíblicas? Sabe encontrar o capítulo, o versículo? Se não souber, não tem problema. Não tenha vergonha. Eu fui aprender com 42 anos. Tá tudo bem, tá tudo certo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para aprender, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para todas as coisas. Ainda dá tempo. Aproveite enquanto nós temos aqui a palavra de Deus fisicamente para a gente poder estudar. Aproveite. E aí, para mim, foi um momento muito especial que você vê ali 3 gerações aprendendo a encontrar as passagens da Bíblia. Isso foi muito lindo. Então, aqui nós fechamos a primeira parte aqui dessa primeira passagem bíblica de João 20, 27 e 28. Depois você leia com mais calma. Depois você lê com um pouquinho mais de calma para você meditar sobre essa palavra. E agora nós vamos lá para a outra passagem que está no Salmo 139, 1:4. Que é linda, 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 linda também. É uma demonstração de intimidade muito grande do rei Davi com Deus. Olha que coisa mais linda. Está lá, Salmo 139, 1:4. Olá, Rafa, seja bem-vindo. Então, olha que momento de intimidade que Davi teve aqui. Olá, Lenir, seja bem-vinda à nossa live. Olha que passagem mais linda essa aqui de Davi, lá no Salmo 139, 1:4, onde ele fala: Deus, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua. E tu, Deus, a conheces inteira. Que coisa mais linda! Aqui nós temos uma demonstração de muita intimidade de Deus com Davi, né? Esse Salmo 139 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que expressa a profunda intimidade entre Davi e Deus. O versículo de 1-4 desse Salmo reflete o relacionamento pessoal e íntimo que Davi tinha com Deus. Quando ele fala: Senhor, tu sondas e me conheces.
E Deus está falando para nós: ei, eu conheço você. Não adianta você se esconder de mim. Eu sei o que você pensou aí agora. Eu sei o que você pensou. Deus está falando para mim e para você. Eu sei o que você vai pensar. Aqui ele deixa muito claro que antes da palavra chegar até a língua, ele já sabia. É claro que Deus sabe, né? Ele sabe o que passa pelos nossos corações. Ele sonda também o nosso coração. Lá em Samuel 13:14, fala que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Que coisa linda, né? Aí você deve falar: poxa, mas Davi aprontou tanto, né? Davi foi adúltero, Davi foi assassino, matou Urias, né? O esposo de Betseba. E olha que interessante, e mesmo assim ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Será por quê, né? Esse foi um momento muito especial de Davi quando ele escreveu esse salmo. Você imagina que momento que ele estava. O mais importante é quando Deus sonda o nosso coração das mazelas, das coisas erradas que eu e você fizemos e fazemos ainda, né? Ele sonda o nosso coração. Ele quer saber o quanto eu estou disposto a me arrepender, a não praticar mais esse tipo de mazela que muitas vezes a gente comete, né? Ele sonda o nosso coração. E lá em Jeremias 1:5 é muito claro que Deus já nos conhece antes de formar no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhece. E aí eu pergunto para você e para mim, por que nós fazemos coisas escondidas de Deus? Por que você faz coisas escondidas? Por que você tem os pensamentos que você tem e que eu tenho? Deus sonda o nosso coração. Aqui está muito claro quando Davi fala: tu me sondas e me conheces. Deus está falando: eu conheço você. Ele sabe quando a gente deita, quando a gente levanta. Mesmo de longe, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece todos os nossos caminhos. E até os caminhos que nós ainda não andamos. Ele conhece os nossos caminhos. Seja bem-vinda, Edneuda. Seja bem-vinda. Ele conhece, ele sonda o nosso coração. Davi, o autor desse salmo, começa declarando a profunda compreensão. Porque aqui, você vê que Davi cometeu um monte de atrocidades. Olá, Nalanda, seja bem-vinda. Ele cometeu um monte de atrocidades, mas ele é o autor desse salmo 139 e ele começa declarando a profunda compreensão que Deus está dentro dele. Esses versículos mostram a convicção de Davi de que Deus o conhece mais intimamente do que qualquer outra pessoa, até mesmo a si mesmo. E é uma confissão, né? Quando Davi fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está confessando. Ele tem conhecimento que Deus sonda o coração dele e que ele conhece. Que coisa linda, né? É uma confissão de onisciência divina. O conhecimento completo e perfeito de Deus sobre todas as coisas. E nesse Salmo 139, 1:4, quando fala que Deus sonda e conhece, Davi realmente reconhece que Deus não apenas conhece superficialmente, mas que Ele sonda as profundezas do nosso ser. Isso significa que Deus não se limita a observar as ações externas do Davi, mas entende até mesmo seus pensamentos e motivações mais íntimas. Agora mesmo, o que você está pensando sobre essas palavras que eu estou falando aqui? Deus está sondando o seu coração. Você tem ideia disso? E aí? É nesse nível de intimidade que Deus está presente na nossa vida. Ele sabe o que você vai pensar daqui a 2 horas, daqui a alguns minutos.
Ele sabe o que você vai pensar e o que você vai falar. Nesse salmo fala que antes mesmo que a palavra chegue na sua língua, ele já conhece inteiramente o que você vai pronunciar. Ele já sabia que nesse dia de hoje, dia 20, hoje é dia 28, né? 29. No dia 29, às 19h37, eu começaria essa live. Ele já sabia disso. E porque você e eu muitas vezes escondemos as coisas. Cometemos algumas mentirinhas, fazemos algumas ações, achando que nós estamos fazendo de forma escondida. E aí? Deus sonda o nosso coração. Mas assim como Davi, nós precisamos reconhecer essa divindade que é o Espírito Santo em nós. E que ele tem essa capacidade de nos sondar. E reconhecer de verdade isso. Deus está sempre presente. Davi destaca que Deus está constantemente presente em sua vida e na minha vida. Não importa onde ele esteja, não importa onde você estiver, ou o que está fazendo, Deus está ciente de todos os nossos movimentos. Desde quando você senta, desde quando você deita, desde quando você levanta, desde quando você levanta e deita novamente. Isso ilustra a onipresença de Deus, sua presença constante e vigilante em todos os momentos da vida de Davi. E como ele sonda a vida de Davi, ele sondou a vida de Davi, ele sonda a nossa vida também, né? Um outro detalhe muito importante aqui dessa passagem de Salmo 139, 1:4 é o conhecimento profundo. Davi enfatiza nesse salmo que Deus conhece todos os nossos caminhos. Isso vai além das ações diárias. Envolve as experiências, escolhas, direções da vida de Davi. Deus conhece sua jornada de maneira completa e detalhada. Outro ponto muito importante aqui nessa passagem é o conhecimento antes das palavras. Como assim? Deus já sabe o que nós vamos falar. Ele conhece os nossos pensamentos e ele já sabe quais são as palavras que nós vamos profetizar. Quais foram as palavras que nós vamos falar como palavras torpes. Ele também já sabe. Você que está assistindo essa live agora, você que vai assistir essa live depois, é para você e é para mim que Deus sonda os nossos corações e ele já sabe de tudo isso. Davi reconhece que Deus conhece os seus pensamentos, mesmo antes que ele os expresse em palavras. Isso destaca o conhecimento prévio de Deus, sua compreensão dos pensamentos mais profundos de Davi, antes mesmo que eles se tornem comunicados verbalmente. Olha que resumo interessante. Nesse contexto do Salmo 139, é uma bela expressão da relação pessoal e íntima de Davi com Deus. Ele se sente conhecido e amado profundamente por Deus, reconhecendo a sua onisciência, a onipresença e a intimidade divina em sua vida. Esse salmo nos lembra que Deus também deseja ter um relacionamento íntimo conosco, conhecendo-nos em profundidade e cuidando de nós em todos os aspectos da nossa vida. É uma afirmação maravilhosa. É uma conexão que podemos ter com o nosso Criador. Que lindo, né? Então, realmente, nós podemos ver aqui o quanto Deus quer essa intimidade conosco. E Ele vai continuar sondando o meu coração e o seu coração. Então, nós podemos observar aqui hoje que realmente, nessas duas passagens de João
nessas duas passagens de João 22, João 20, 27, 28 e Salmo 139, 1:4, há uma demonstração muito grande de intimidade que Deus tem com o Criador, que Deus tem com Davi e com Tomé, né? E que Jesus tinha com Tomé. Chegou aquele momento especial que eu quero compartilhar com você 3 dicas de como aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Isso é para você começar a exercitar. É muito importante você tirar tempo para buscar ainda mais a sua espiritualidade. Talvez você não tenha o hábito de fazer isso. Eu não gosto desse nome, hábito de fazer a leitura. Isso tem que fazer parte da sua vida. Eu também não era uma pessoa assim, que buscava a espiritualidade através da palavra, através de assistir uma live. Todos nós temos uma forma de levar a palavra de Deus. De repente você faz uma visita para uma pessoa enferma, para um parente que está passando por alguma necessidade, leva uma palavra de carinho, você leva um abraço generoso. Você está levando a palavra também. Há várias formas de você levar a palavra de Deus para frente. De repente, no momento que você está instruindo alguém a ler a Bíblia, no momento que você está na mesa de jantar com a sua família, fazendo uma oração, você também está levando a palavra. Você também está sendo igreja, né? Tem várias formas de você ser igreja. Sem mais delongas, eu quero trazer para você as 3 dicas de como você melhorar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. E isso serve para você também, Erivelto. Eu estou falando aqui no celular, mas está batendo aqui na tela e está voltando para mim. Olha só, a primeira dica de como você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Momentos de solitude. Momentos de solitude. Ângela, seja bem-vinda. Você está entrando no melhor horário, hein? Por quê? Porque estou já finalizando a live e eu compartilho no final da live 3 dicas de como você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador, com Jesus. Então, pega papel e caneta aí que eu já estou aqui compartilhando essas 3 dicas. E a primeira é: momentos de solitude. Tire um tempo para estar sozinho com Deus, em silêncio e solitude, para refletir, meditar e ouvir a sua voz. É nessas pausas que você pode perceber sua presença de forma mais profunda. Eu sei que de repente você fala assim: poxa, mas é difícil eu parar um tempinho para poder estar ali com Deus, com o Criador, para meditar sobre uma palavra. Mas é importante você tirar esse tempo. Jesus tirava tempo para estar com Deus. Ele ia para o monte, passava noites. Você vê que a Bíblia explica que Jesus voltava do monte. Então quer dizer que eles passavam a noite. Ao amanhecer, Jesus vinha para o templo pregar. Então significa que ele estava com o Criador. E nós precisamos tirar esse tempo também para estar com Ele, né? Então tenha momentos de solitude. Só você e o Criador. Só você e Jesus Cristo. Mais ninguém. Tem sido tem sido desafio para mim fazer isso, mas eu tenho me esforçado. Deus sonda o meu coração e não importa o tempo, mas aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos que você tirar para você ficar ali com o Criador. Eu sei, Ângela, você colocou: nossa, estava precisando ouvir isso. Ângela, é para você. Você está aqui agora. É como se você tivesse aqui, nesse momento, bem pertinho, ouvindo essas palavras, porque não são as minhas palavras, são palavras divinas diretamente no seu coração. Tire momento para você estar com Jesus Cristo. Não importa o tempo, se é 5 minutos, 1 hora, não importa. Mas esse momento que você tiver com Ele, só você e Ele, coloque as suas aflições, peça ajuda. Não importa o que você está passando. Ele sonda o seu coração. Ele conhece profundamente o que você está precisando. E é só Ele que vai conseguir te entregar isso. Tome posse
de todas essas bênçãos que você gostaria. Tome posse, porque já é sua essas bênçãos. Tome posse. Passe tempo com Ele. E eu estou indo aqui para a segunda dica de como melhorar ainda mais o nível de intimidade com Jesus, com o Criador. Jejum de distrações. Dedique um período em que você se desligue de todas as distrações tecnológicas, redes sociais, para se concentrar mais na presença de Deus. Olá, Sueli, seja bem-vindo. Dedique um período em que você desliga de todas as distrações tecnológicas, redes sociais, para se concentrar mais na presença de Deus e na comunicação com Ele. Ele quer ter intimidade com você, assim como Deus teve intimidade com Davi, como Jesus teve intimidade com Tomé na hora que ele foi incrédulo lá e queria colocar a mão nas feridas de Jesus. Ele foi incrédulo, mas ele só acreditou vendo, mas Jesus não crucificou ele por isso. Ele foi incrédulo, mas Jesus estava com ele ali também. Então, o que Deus quer é que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós tiremos tempo para estar com Ele. Igual agora que eu estou fazendo, eu estou tirando um tempo para estar aqui com Ele. Está aqui com você, nós estamos sendo igreja. Então, jejum das distrações. Tira um tempo, deixa o celular de lado, deixa o computador de lado, tire um tempo com Ele. E a terceira dica de como aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Eu estou falando para vocês aqui, mas é para mim também. Deus está falando, Erivelto, tire também um tempo de intimidade comigo. Ainda mais. Assim como você se dedica tempo nas suas atividades, dedique também um pouco para mim. Eu quero ter essa intimidade com você. Ele está fazendo esse convite a todo instante para mim e para você. E a terceira dica de como... Olá, Edwin, tudo bem? Seja bem-vindo. E a terceira dica de como aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Eu estou aqui compartilhando, Edwin, as três dicas de como aumentar o nível de intimidade com o Criador. E eu estou aqui na terceira. Converse com Deus como a um amigo. Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Converse com Ele. Eu não sei conversar com Jesus. Olha, eu confesso para você que eu também não sabia não. Conversa do seu jeito. Fala, Jesus, olha, tá difícil o negócio aqui. Tô passando por uns perreios aí. As coisas não andam muitas vezes. As finanças estão turbulentas. De repente eu não consigo suportar aquele meu colega no trabalho. De repente eu estou com um parente passando por uma enfermidade. E eu não estou dando conta de fazer isso sozinho, Jesus. Me ajuda aí. Toma conta dos meus pensamentos. É assim. De repente você está com a sua esposa aí e não está conseguindo dialogar. De repente vocês estão num silêncio. De repente você está casado, mas está dormindo em quartos separados. Um dormindo no sofá e outro dormindo na cama. E vocês estão em silêncio. Jesus está sondando o seu coração. Ele está sabendo qual é o nível de esforço que você está fazendo para poder reativar essa harmonia conjugal. De repente você está brigado com os seus pais ou com o seu filho. E você não está conseguindo fazer isso sozinho, buscar essa reaproximação. E aí você conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, olha, não estou dando conta de fazer isso sozinho. Me ajuda. Eu sei que eu, por mim mesmo, sozinho, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor é o meu Pai, eu sou o teu filho, e eu quero fazer isso junto com o Senhor, porque eu não dou conta de fazer sozinho. Você conversa com Ele do seu jeito. E aí Ele vai estar do seu lado, como o melhor amigo. Todos nós passamos por situações assim. E Ele só quer que você pare um pouquinho
Tira um tempinho para Ele. E aí eu costumo dizer o seguinte, e eu falei esses dias com uma atendente de uma farmácia que eu fui comprar um antitranspirante para minha esposa, e aí eu cheguei lá, eu conversando com ela, eu gosto de pegar uns ganchos assim para poder falar da palavra de Deus, né? E assim, eu costumo, minha esposa fala que eu sou muito audacioso, eu chego já, começo a conversar com a pessoa e eu só preciso de uma brecha ali para eu poder encaixar uma palavra de esperança, de espiritualidade. E em algum momento eu percebi assim que ela estava assim ali. Aí eu falei, nossa, você leu a Bíblia hoje? Eu perguntei para ela, ela, não, eu não tenho tempo. Eu fui direto ao ponto, você leu a Bíblia hoje? Ela falou assim, não, eu não tenho tempo. Aí eu pensei comigo, olha, e eu costumo falar isso aqui na live, né? Você e eu, e todos aqui na face da terra, nós temos as mesmas 24 horas. Deus foi generoso conosco. Deu 24 horas para mim, 24 horas para você, para o Barack Obama, para qualquer pessoa mais importante na face da terra. Não importa, todos nós temos 24 horas. E aí eu olhei para ela e falei mesmo assim, olha, sério? Olha só, raciocina comigo, eu falei para ela. 8 horas para trabalhar, tá de bom tamanho. 8 horas para dormir, tá de bom tamanho. Ainda nos sobra 8 horas. O que você anda fazendo com as outras 8 horas da sua vida? Você não tem meia hora para poder meditar sobre a palavra de Deus? Você não tem 15 minutos para meditar sobre a palavra de Deus? Não faz sentido. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, ainda te sobra 8 horas. E você fala que não tem 20 minutos para estar na presença do Senhor, para conversar com Ele. Para conversar com Ele. Não tem lógica, né, gente? Sendo que o nosso motivo de estar aqui na Terra é para o bem do próximo. É para levar uma mensagem de boa nova. Foi assim que Jesus ensinou os 12 discípulos. Ide e pregai o Evangelho. Leve uma palavra. Ele só quer um pouquinho do seu tempo. Aliás, todo o restante do seu tempo você só teve por causa dele. E agora você não tem 20 minutos para ele, para ler a Bíblia, para refletir sobre a palavra de Deus. É para refletir, né? Então, ele quer que você converse com ele como um amigo. Trate Deus como um amigo próximo. Converse com ele sinceramente. Compartilhe as suas preocupações, as suas aflições, as suas alegrias, as suas tristezas, seus sonhos. Seja autêntico em relação com ele. Converse com ele como um amigo. Assim como você conhece como um amigo carnal aqui na Terra. Né? Conversa com o seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo. Então eu estou agora trazendo para você aqui essas 3 dicas de como você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador e com Jesus Cristo. Eu vou dar uma recapitulada aqui para você. Momentos de solitude. Tire um momento, só você e Jesus. Só vocês dois. Tire um momento, só vocês dois. Momento de solitude. Jejum de distrações. Retira tudo que é de internet, de celular, distrações em redes sociais. Faça um jejum de algumas horas, se conseguir fazer de um dia. Então essa é uma outra dica. A outra dica é converse com Deus como um amigo. Isso é importante. Eu estou treinando isso também. É um desafio para todos nós. Mas quando nós começamos a fazer isso, Deus vai observando se eu estou me rendendo para poder fazer, para dedicar.
E assim que eu vou fazendo esse esforço, ele vai sondando o meu coração. Ele vai pensando, poxa, ele está fazendo um esforço. Eu estou sondando o coração dele. Ele está fazendo um esforço. Ele quer conversar comigo. E hoje ele fez um milagre para mim e para você. Se você está aqui me ouvindo, é porque ele fez um milagre de permitir você e eu estarmos vivos. Faz sentido para você? Só isso já é um milagre de Deus. E você que vai assistir essa live depois, se você conseguir ouvir essas palavras que eu estou falando, é porque você está diante de um milagre. Que você não foi para um próximo plano, que você ainda continua aqui. Momentos a sós, secreto, jejum, distrações e achegue a Deus como um amigo. Nossa, Edwin, que coisa linda. Que bom que você escreveu aí. A Ângela colocou com certeza. Ângela, Deus me falou hoje para falar diretamente no seu coração hoje. Olha como eu estou falando aqui. Fiquei muito feliz, Ângela, de você estar aqui presente, ouvindo essas palavras. Se só você estivesse aqui hoje ouvindo, você e Eduardo, você e o Edwin aqui ouvindo, para mim já era o suficiente. E se fosse só você, já era o suficiente também. Porque em algum momento, nessa live, só estava eu e o Criador. E eu estava falando com ele. O Marcelo entrou aí. Seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Que bom que você está por aqui. Eu já estou finalizando essa live. Mas, Marcelo, você que entrou aqui nesse momento, é porque o Senhor tem algo muito especial para falar para você. Eu vou deixar essa live salva. Entra lá, Marcelo, e assista essa live. É para você essa live. Mas você precisa tirar um tempinho para estar com o Criador. E nessa live eu falei muitas coisas que são palavras divinas aqui da Bíblia. E se você entrou aqui é porque o Espírito Santo tem algo para poder compartilhar com você também. Então assim que eu finalizar a live, assista novamente, porque tem uma mensagem que é para você. Ângela, obrigado pela sua presença. Marcelo, obrigado pela sua presença. Edwin, obrigado pela sua presença. E todos que passaram por aqui nessa live. E para você que vai assistir essa live depois, que o Espírito Santo te conceda vida, existência, para que você tenha a oportunidade de saborear essas palavras que foi dita aqui nessa live. Porque elas vieram do Criador. Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Por isso que ele permitiu que eu falasse tudo isso nesse momento. Ok? Fique com Deus ainda mais. Continue caminhando com Ele. Mônica, você entrou agora. Essa palavra é para você também. Só que eu estou finalizando a live. Assista que Deus, o Criador, tem uma mensagem especial para você que entrou agora também. Assista lá a live que eu vou deixar salvo. Um beijo no seu coração e tire um tempo especial com o Criador. Nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e temos ainda 8 horas sobrando. Que o Espírito Santo ministre no seu coração e que você tire um tempinho para passar com ele. Um beijo e até sexta-feira às 19h37. Tchau, tchau.